Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol aos 90. Bom, segundo episódio da série de entrevistas aqui no canal. Dessa vez vou receber Fred Caldeira, o repórter, e correspondente do esporte interativo na Inglaterra. Ele vive em Manchester. Então, tô aqui com as duas camisas do United e do City para falar um pouquinho com o Fred Caldeira, Para quem não conhece o Fred, dá uma pesquisadinha aí no Instagram, no Google. Ele é o repórter do esporte interativo lá na Inglaterra, faz a cobertura dos jogos da Premier League, da Champions League, tá ali direto entrevistando os principais nomes do futebol inglês e às vezes europeu. Então é isso, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber esse e mais vídeos, Que esse é o segundo episódio, de entrevistas aqui no canal. Eu já gravei ele logo depois do André Henning, dessa vez com vídeo e com áudio, vai dar tudo certo com o Fred, vocês vão poder ver a nossa imagem ali conversando juntos. Dessa vez deu certo, dessa vez eu consegui pelo Skype, então fechou? Me siga aí nas redes sociais também, Instagram e Twitter, RickPaiva_ é o mesmo user, e eu vou deixar as redes sociais do Fred na descrição para você que quiser seguir ele no Instagram e no Twitter, fechou? Então, com vocês, Fred Caldeira do Esporte Interativo. Tamo junto! Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que um monte de gente deve pedir, ou você deve ter muitas outras coisas para fazer, Mas que bom que você aceitou. Não, nada, Henrique. Obrigado você pelo convite, cara. E não precisa superestimar a minha agenda, não. Não tem nem tanta gente pedindo, nem tanta coisa para fazer. Não, beleza. Bom, galera, estamos aqui hoje então com o Fred Caldeira, correspondente na Inglaterra do Esporte Interativo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria que primeiramente você falasse um pouquinho do início da sua carreira, essa mudança do calor do Rio de Janeiro para o frio da Inglaterra. Primeiramente, obrigado você, Henrique, por ter me chamado aqui para esse vídeo. Obrigado por quem está assistindo. Cara, eu para ser bem sincero contigo, eu sinto falta de muitas coisas do Brasil, mas um dos pontos que eu não sinto falta é o calor do Rio. É quase que um clichê as pessoas virem para a Inglaterra e ficarem com muita saudade do Brasil por conta do choque climático. É claro que eu não vou dizer que quando eu acordo e está chovendo, e isso não é raro aqui em Manchester, na Inglaterra, eu celebre, ache lindo e tal, mas eu me adaptei muito facilmente, cara. Eu nasci em Ouro Preto, Minas Gerais. Por mais que eu tenha ficado muito pouco tempo lá, fui ainda bebê para o Rio de Janeiro. Talvez, não sei se tem alguma explicação, eu tenho alguma relação um pouco mais amistosa com o frio do que com o calor. Então tá tudo certo por aqui. Resumidamente, eu entrei no esporte interativo em 2011, na área de apuração. Fiquei apenas um mês nessa área e abri uma vaga na reportagem. Quando eu fui contratado como estagiário do esporte interativo, eu já tinha falado que meu interesse principal era ser repórter. E aí abri uma vaga na reportagem, fiquei 2 meses em testes. 2011 foi o ano em que o Vasco ganhou a Copa do Brasil, contra o Curitiba fora de casa, o segundo jogo, E na volta, na carreata do Vasco, eu ainda em período de testes, consegui subir no trio do Vasco, porque o esporte interativo na época tinha uma parceria com a Brahma, que patrocinava o Vasco. Sim. E lá em cima, fazendo, enfim, tudo que eu podia fazer. Em uma das gravações, o presidente da época do Vasco, Roberto Dinamite, virou uma cerveja na minha cabeça. Esse vídeo, eu sempre que eu posso, eu dou uma recuperada nele, porque foi o que me abriu as portas para ser efetivado como repórter do esporte interativo, porque já lá atrás a empresa olhava muito para a capacidade de viralizar, de um vídeo e tudo mais, para o conteúdo digital, não só para a TV. Então, dali em diante, virei repórter no Rio, aí fiquei acho que uns 4 anos como repórter por lá, até que eu virei depois âncora do Caderno de Esportes, que era o Jornal da Casa. Por cerca de 2 anos fiquei ali, trabalhando no estúdio, e aí voltei para a rua, aqui diretamente na Inglaterra, com a correspondência. E aí, chegando na Inglaterra, imagino que você deve ter tido um sentimento diferente por ter chegado para trabalhar em outro país, tudo. E aí, qual foi o seu primeiro pensamento, seu primeiro sentimento, assim,
quando você percebeu que você ia trabalhar no meio de tantos grandes jogadores, grandes equipes e possivelmente a maior liga do planeta? Cara, sem querer me alongar muito aqui, eu tenho uma relação interessante com o Manchester e principalmente com o Manchester United, porque era o time que eu torcia quando era pequeno. Quando eu comecei a assistir o futebol europeu, o primeiro jogo que eu lembro de ter assistido foi aquela final contra o Bayern de Munique em 99, a virada inacreditável do United, e dali eu peguei afeição pelo time. E fiquei alguns anos nessa. Então, cara, quando eu pisei no Old Trafford pela primeira vez, foi uma emoção muito grande para mim, porque, de verdade, eu nunca tinha nem colocado como sonho, porque para mim seria algo impossível. Pisar no estádio que eu acompanhava só pela TV, sabia os cantos da torcida do United na época, porque eu ouvia na transmissão da ESPN lá e tentava entender alguma coisa. E quando eu pisei ali pela primeira vez, foi uma sensação muito bonita de, caramba, algo que eu sequer pensava que seria possível, aconteceu e fecha uma história bacana de uma paixão pessoal com uma realização profissional. Mas quanto à questão de entender para onde que eu estava indo, enfim, o impacto do conteúdo que eu teria acesso, isso foi só com o tempo. Eu não tive muito tempo para entender o que estava acontecendo, porque eu soube que vinha para Manchester ser correspondente 9 dias antes de pisar aqui. Nossa, então, 9 dias? Eu só tive 9 dias para arrumar tudo. Mudança, não sei o quê, papapá, e aí pisei aqui. Então, foi muito corrido, né? E essa sensação ela veio aos poucos durante o trabalho. Eu lembro que eu primeiro fui cobrir o Leicester, que estava na Liga dos Campeões naquela temporada 16-17. Depois eu fui cobrir um jogo do Arsenal pela Europa League. Então, sabe, tudo vai acontecendo aos poucos. Mas, enfim, a sensação é de sei lá, não sei como colocar em palavras, mas é de muita alegria mesmo. Você tinha o sonho de conhecer e ir logo no Teatro dos Sonhos. Exatamente. E depois conheci um pouco mais do City, gosto muito de trabalhar com o Manchester City também, Liverpool, tudo muito pertinho. Aqui eu falo mais dos times do norte porque é onde eu tô, né? Londres de vez em quando eu vou também, mas aqui pro norte, os dois times de Manchester e o Liverpool, enfim, muito bacana ter essa relação de perto hoje. E como é que é essa rotina sua de ser correspondente? Porque ao mesmo tempo você é repórter, o seu próprio câmera e o seu editor, né? Isso. E também produtor, e às vezes eu tenho que... então, enfim, tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Cara, é cansativo. Se eu pudesse, enfim, mudar as regras do caminho para onde o jornalismo esportivo está indo, que é esse o caminho. Eu lembro de quando eu comecei lá como repórter no Rio, no Esporte Interativo, a gente passou um tempo sem cinegrafista e o formato que eu trabalho hoje, eu já trabalhava lá. E quando a gente fazia isso no treino, sei lá, do Flamengo, do Botafogo, as outras TVs riam um pouco da gente. Todo mundo lá com iluminador, cinegrafista, a gente sozinho. Umas 3, 4 pessoas, né, por equipe. Exato, e só a gente lá, acho que na época nem tinha carro motorista, a gente ia de táxi, enfim. Hoje a gente vê repórteres de outras emissoras fazendo o que eu faço aqui, sendo multifuncional. Eu preferiria que o modelo antigo fosse ainda utilizado, que é você ter a melhor pessoa possível para fazer a filmagem, a melhor pessoa possível para fazer a iluminação e o melhor repórter possível para reportar. Quando você junta tudo em um, você não só acaba sucateando um pouco a forma de você produzir jornalismo, como também você tira emprego das pessoas, né? Sim. E quem fica, por mais privilegiado que seja porque ainda tem emprego, fica acumulando função. Então não é fácil, assim, não é tranquilo você ter que... Você se limita muito. Às vezes uma entrevista poderia ficar muito melhor se tivesse alguém pegando diferentes ângulos, alguém que sabe, do que você ficar numa selfie com uma câmera, entendeu? Mas enfim, é o que é, e o caminho é esse. Daqui a pouco nem câmera a gente vai ter, vai ser tudo pelo celular, já está começando a ser assim, então é o caminho que está seguindo, a gente tem que se adaptar. Não é muito fácil, porque, enfim, você tem que
Você às vezes está no meio de uma entrevista, o cara tá dando uma resposta e começa a piscar que sei lá, a bateria tá acabando da câmera. E não tem ninguém para trocar a bateria. Então. E aí, Tem esses pequenos problemas. E aí a sua atenção já foi embora da entrevista, né? Porque você começa a ficar nervoso. E se terminar no meio da entrevista? Sabe, não é tão simples quanto parece. Mas, se você for persistente e tiver a oportunidade de praticar bastante, como eu tive, você acaba pegando o jeito para, pelo menos, fazer o máximo possível para evitar que essas situações aconteçam. Não, e depois que tá tudo pronto, né? Deve dar um alívio de você ver tudo prontinho, bonitinho, que você conseguiu fazer, tudo certo. Sim, eu lembro, cara, já aconteceu de eu parar jogador na zona mista depois do jogo, tô entrevistando ele, aí termina, isso aconteceu uma vez só, para nunca mais também. Quando eu olho pra câmera, eu não apertei o botão de gravar. Imagina. Mas então, também assim, nunca mais, né, depois. Nunca mais, mas você quase que tem que passar por esse tipo de situação para você entender. Eu faço sempre um checklist, porque se você esquece um cabo de 2 centímetros em casa, é aquele cabo que vai conectar o equipamento que te coloca ao vivo na câmera, você não tá ao vivo, rapaz. Acabou a cobertura, acabou a viagem, então você não pode esquecer. Você tem que ter uma organização muito grande, isso foi um crescimento pessoal. Eu sempre fui muito desorganizado, não posso mais ser. E nessas suas viagens, né, porque na Champions League você vai para outros países, às vezes cobrir os times da Inglaterra, ou só de Manchester, e você já passou por alguma situação diferente, assim, engraçado, que você nunca mais vai esquecer? Cara, a melhor história que eu tenho de viagem não foi nem em outro país, foi aqui na Inglaterra mesmo que eu fui cobrir o Leicester. Enfim, primeira temporada é a temporada das tragédias, né? É você entrevistar o cara e não apertar o REC da câmera, é você esquecer o cabinho em casa. Então, dessa vez, eu estava indo para Leicester, que, para quem não sabe geograficamente como é a Inglaterra, Manchester é aqui no norte, Londres é um pouco centro-sul, Leicester é no meio do caminho. Sim. O trem, ele ia para Londres parando em Leicester. Tá? Eu peguei esse trem. Quando ele para em Leicester, eu com toda a calma do mundo saio do trem sem entender que aquilo é uma parada, não é a parada final. Então, naturalmente, ele não vai ficar ali, ele vai sair. Sim. Tá? Aí eu tô saindo do trem, coloco tudo na plataforma, sinto um vento frio, lembro que eu esqueci o meu casaco. Vou rapidinho lá pegar o casaco, quando eu tô pegando o casaco e voltando, o trem fecha a porta. Nossa. E todas as coisas lá fora. Tudo do lado de fora. Celular, carteira, câmera, tripé, mala pessoal, todo equipamento. Só tava eu e o meu casaco. Fechou a porta e aquela adrenalina gigante, meio que cena de filme, a plataforma ficando, o trem saindo, tentando apertar o botão da porta abrir, evidentemente nunca ia abrir. Sim. Desesperado, aí alguém vê que eu tô meio desesperado, vem um funcionário da companhia do trem, meio que rindo assim, com a tranquilidade de quem já viu aquilo acontecer mais do que gostaria. E eu perguntando para ele, qual é a próxima parada? Se for daqui a 10 minutos, ele, cara, a próxima é Londres, daqui a 1h30. Meu Deus do céu. E suas coisas lá sozinha? Minhas coisas lá. E em 1h30 ia começar a coletiva do Ranieri, que era técnico do Leicester na época. Então, ou seja, perdi a coletiva, preocupado com os equipamentos, preocupado com a segurança daquela estação de trem de Leicester, achar que era uma bomba, porque Europa, né? Deixou lá do nada, né? Deixou lá do nada, não tem dono. Enfim, o pessoal do trem foi super atencioso comigo, avisaram a segurança da estação que aquilo que estava lá era meu, eu acabei, enfim, fazendo essa cena patética. E aí eles guardaram o equipamento para mim, não me cobraram o ticket de volta para Leicester. Mas só que eu perdi a coletiva, não tive muito o que fazer naquele dia, só chegar, recuperar o equipamento, ir pro hotel e tentar, enfim, repor o trabalho de alguma forma. Foi uma história que é outra que para nunca mais também. Agora, a atenção máxima. Né? Exato. Agora, nunca mais você for sair do trem, você vai pensar direito, levar essas coisas pensando no lugar certo. Não, agora eu acho difícil encontrar alguém que seja tão
craque de trem quanto eu, cara. Domino tudo aqui agora. Sei direitinho quanto tempo vai ficar, tem todos os aplicativos, planejo a viagem 3 vezes. É o trauma, né? São coisas que fazem você aprender, né? Exatamente. E imagina que você, eu não sei, você não deve fazer uma contagem, né, de quantas entrevistas você já fez, com quantas pessoas, mas imagino que seja muitas. Não. Sim. Felizmente, sim. Qual foi o jogador e o técnico que você mais gostou, assim, do jeito da pessoa, que foi mais atencioso, gente boa? Cara, é difícil escolher um, né? Eu posso estar sendo injusto com outros, assim, mas eu vou de repente, vou trazer aqui para você 2 nomes, né, um de cada, mas posso fazer menções honrosas também a outros que foram muito atenciosos. Eu tenho a sorte de, desde que eu cheguei aqui na Inglaterra, 2016, todos os brasileiros que passaram ou ainda estão por aqui são muito gentis e atenciosos com a imprensa. Alguns não falam ou falam muito pouco, mas isso não quer dizer que eles sejam arrogantes, que eles não deem atenção, é porque você tem que entender o perfil de cada pessoa. Tem gente que não gosta de câmera. E tem gente que não gosta de falar. Tem gente que às não vezes sente depois do jogo também, né? A pessoa tá, não sei, perde o jogo, tá... Pois é. É que você percebe os perfis. O Ederson do Manchester City, por exemplo, não gosta de falar, não gosta mesmo. Assim. Para ele, só se for, cara, muito necessário. Como ele nunca faz gol e raramente é o grande personagem do Manchester City, apesar de ser um goleiro muito competente e muito bom, é aquele cara que você consegue relevar. Agora, o Firmino, por exemplo, que também detesta, pô, o cara volta e meia faz gol ou dá assistência. Não, então, dá pra ver, assim, pelas entrevistas que ele dá pra ver que ele fala pouco, né? Não sei, ele fala... Ele fica muito envergonhado. Ele fica muito envergonhado. Com a câmera desligada, ele é outra pessoa, é impressionante. Impressionante. Então, assim, você tem que entender o perfil de cada jogador. Mas para ser mais objetivo na minha resposta aí, cara, eu acho que eu devo ter entrevistado técnicos mais atenciosos, ou eu devo ter tido entrevistas melhores com outros técnicos. Mas ter a chance de entrevistar o Klopp é uma coisa que, ainda mais no momento que a gente vive, não especificamente agora por conta da pandemia, mas antes, esse Liverpool sendo espetacular, é um cara que sente muito o jogo, que ainda está a 1000 por hora depois da partida quando vai falar contigo, é apaixonado na forma de responder também, raramente tem uma resposta do Klopp que tem menos de 1 minuto, então ele é atencioso, ele não é sempre esse gente boa brincalhão, tem vezes que ele está nervoso, tem vezes que ele está irritado com a pergunta, ou irritado com a partida, ou irritado com sei lá o quê, mas ele é sempre respeitoso e eu acho ele um personagem formidável, assim. O Guardiola é outro, mas se fosse escolher um, eu escolheria o Klopp um pouquinho assim à frente, em termos de entrevistado. Jogador, cara, eu gosto muito de entrevistar o Fernandinho, do Manchester City, e eu gosto muito de entrevistar o Gabriel Jesus também. O Fernandinho porque é um cara muito articulado e também sempre muito atencioso e tem a cabeça muito diferente do que o normal que a gente encontra entrevistado no futebol. Ele é um cara que eu espero que ele ocupe uma posição em algum clube depois que ele se aposentar, porque eu acho que ele enxerga muito bem não só o jogo, mas o esporte em si. E o Gabriel porque ele é muito, muito, muito sincero. Isso é muito bom. Porque ele não tem muito filtro, e não no sentido de ele não tem muito filtro, eu vou aproveitar para fazer aquela pergunta maldosa para me dar... Não, entrevista é o cara sendo transparente mesmo e falando o que ele está sentindo. Então é bacana porque o Gabriel ele traz histórias boas. Isso é muito raro no futebol, quando muita gente está com respostas automáticas o tempo todo. Aquelas respostas padrões, né? Tem muitos jogadores que já vem, perde o jogo e aí já vem com uma entrevista... Sim. Feita, às vezes ganhando, fazendo 3 gols, o cara trata como se fosse mais uma resposta que ele precisa seguir o que a assessoria dele falou para ele falar. Eu acho uma pena. Esses personagens que eu trouxe fogem a esse padrão, eles parecem pensar com a própria cabeça, não com a cabeça dos outros, isso é muito importante. E tem vários outros na época que eu trabalhava no
no Brasil, que também são personagens muito, muito bacanas, mas vou ficar esses que estão mais frescos na memória. Muito bacana. E, assim, eu não sei se você ainda pensa, às vezes, quando você faz jogo do United, muito como torcedor, imagino que talvez um pouquinho, mas mais como profissional mesmo, até porque você também cobre o Manchester City, né, que é o rival, tudo. Mas, resumindo, assim, desde que você chegou na Inglaterra, você poderia listar um jogo, assim, que foi o melhor jogo que você já cobriu? Ah, sim, tranquilamente. O maior jogo que eu já cobri foi Liverpool 4, Barcelona 0. Cara, esse jogo foi inacreditável. Assim, primeiro, pelo jogo em si, todo mundo assistiu, todo mundo sabe como foi. Sim. Segundo, porque era um jogo que estava tão cheio também no setor de imprensa que a UEFA, que é quem organiza a partida, me colocou não na área de imprensa, mas com ingresso de torcedor. Tipo, área de convidado. Então, eu estava no meio da torcida do Liverpool. Então, você imagina estar no meio de torcedores de verdade num jogo como aquele. Tava todo mundo chorando, se abraçando, me abraçando, chorando comigo. Foi um negócio, assim, fantástico. Eu pude, de fato, viver aquela história não só no estádio, mas ao lado dos torcedores, né? Então, acho que eu tive uma perspectiva muito, muito, muito interessante, privilegiada daquele jogo histórico, que foi realmente histórico para mim também. E sobre a questão do United, cara, eu vejo o jogo do United, eu tenho uma torcida muito pequena, assim, não me tira do sério como a torcida pelo time brasileiro que eu tenho de fato de coração. Sim. O United é mais algo que eu tinha uma afetividade quando era novo. Hoje eu tenho, na verdade, uma sombra daquilo que já foi, entendeu? Então, eu ficaria feliz se o United fosse campeão. Eu cobri o título do United da Europa League. Pô, foi legal estar ali. Foi bacana, mas num clássico de Manchester, por exemplo, cara, não tô nem aí pra quem vai vencer. Eu quero a melhor história, eu quero a melhor entrevista. Realmente tá totalmente no jogo, não importa o resultado. Nada. Isso não é só de hoje, assim, quando você começa a trabalhar com futebol, é muito difícil você manter esse tipo de coisa. Pô, você trabalha no seu maior rival, por exemplo. Aí você começa a entender que o futebol é feito de pessoas. Aí você vira amigo você começa a entender o trabalho do roupeiro, o trabalho do assessor de imprensa, o trabalho do técnico. Você começa a conhecer as pessoas, não só os personagens. E aí você desmistifica um pouco a questão de rivalidade e você acaba, acho que, neutralizando um pouco isso dentro de você. Ainda mais com o clube europeu, que é muito mais fácil você fazer isso, pelo menos no meu caso, né? Que nunca foi meu clube do coração. Era algo que eu tinha carinho. E, bom, agora nessa situação, né, da pandemia, do coronavírus, como você acha que vai ficar a situação, assim, focar na Premier League, né, que é a que você cobre, e da Copa da Inglaterra, tudo, incluindo as vagas na Champions, na Europa League e o rebaixamento? Você já tem, a federação já está se mexendo para buscar opções? Como é que está a situação por aí? A gente tá gravando esse programa na quinta-feira, né? Amanhã, na sexta, vai ter mais uma reunião da Premier, que parece que vai dar alguns contornos do que a Liga pretende fazer. A grande questão, Henrique, é o seguinte: o futebol ele depende do controle do coronavírus. Ele depende de um fator que está completamente à parte dele. Sim. Então, por exemplo, fala-se aqui no retorno da Premier League no dia 9 de junho, com os jogadores voltando a treinar normalmente, ou seja, em coletivo, sem distanciamento e tudo mais, a partir do dia 18 de maio. É uma projeção que você está contando com o melhor cenário possível quando essas datas chegarem. Então, por exemplo, aqui parece que já há um controle em termos de estabilizar o número de casos e o número de mortes. Quando eu digo aqui, eu falo Reino Unido todo, não só Inglaterra. Como a gente vai saber se o futebol vai ser possível jogar futebol no começo de junho? É só uma projeção. Para que isso aconteça, você precisa ter um controle de fato do vírus, começar não só a estabilizar, mas a cair. Você precisa entender os riscos que o futebol vai apresentar, porque quem lembrar da Liga dos Campeões, a última rodada que teve das oitavas de final, o Borussia Dortmund enfrentou o PSG na França
O PSG se classifica já com portões fechados, mas um bando de torcedor se reuniu do lado de fora do estádio. Sim. Então, como é que você vai controlar isso? E o do Liverpool tava com torcida, né? Eu tava lá no jogo. Aquele jogo absurdo ter acontecido aquilo, mas estava lá, estádio cheio, 5 mil pessoas de Madrid que não podiam ir no jogo de futebol na própria cidade e viajaram para a Inglaterra. Então. Então, como é que a Premier League vai garantir que as pessoas não vão se reunir do lado de fora, não vão se reunir nas próprias casas para assistir futebol? Como é que você vai garantir a testagem de todo mundo que estará no estádio? Já fizeram o cálculo, cada jogo com portões fechados vai ter mais ou menos 300 pessoas envolvidas, desde delegação da equipe até repórter. Sim. Você vai ter teste para essas pessoas? Como é que você vai garantir que vai ter teste para a Premier League quando no momento, hoje, enquanto a gente está falando aqui, não tem teste suficiente para os médicos que estão na linha de frente do combate ao vírus? Como é que o futebol fica à frente da saúde? Então, assim, é muito difícil fazer qualquer projeção agora. O que eu posso te falar é que trabalham com essa data do dia 9 de junho e que a Premier League não quer que esse dinheiro vá embora. Dinheiro de transmissão que falta ser pago, dinheiro de 300 outras coisas que giram em torno do futebol mesmo com portões fechados. Então, financeiramente, eles não querem abrir mão desse dinheiro. Eles vão tentar, até a última instância, terminar o campeonato, nem que seja em julho, agosto. Mas eles vão tentar. Então, eu não sei o quanto que a Inglaterra vai seguir o exemplo da França e o governo vai proibir eventos esportivos. Não me parece ser o caminho que estejam seguindo nesse momento. Mas, como a gente está acostumado já nessa pandemia, de um dia para o outro as coisas podem mudar radicalmente, né? Ainda mais na Europa, que foi onde estourou antes, né? Em relação aqui no Brasil. Sim, pois é. Bom, saindo um pouco agora desse tema de pandemia, né? Só queria saber como estava a situação aí na Inglaterra. Queria saber de você, se você ainda tem um sonho que você quer realizar na sua carreira. Qual é o seu maior sonho atualmente na sua carreira? Eu tenho o sonho de cobrir uma Copa do Mundo. Eu não cobri até hoje. Eu cobri um pouco a do Brasil, mas cobri mais os protestos do lado de fora do estádio do que de fato os jogos em si. Copa da África do Sul não trabalhava com jornalismo ainda, e a Copa da Rússia não fui enviado. Então tenho essa vontade. Jogos Olímpicos também. Trabalhei no Rio, mas uma coisa é você trabalhar no seu país, na sua cidade, outra coisa é você viajar para um evento, né? Então, viajar para um grande evento desse porte, seja a Copa do Mundo, seja os Jogos Olímpicos, seria algo fantástico. E eu também tenho um sonho de, não sei, algum dia poder sair um pouco do esporte, fazer coisas mais sobre histórias de pessoas e um jornalismo um pouco mais... um pouco menos sobre informação e mais contando histórias. Mas isso é um sonho quase que abstrato que eu acho meio difícil realizar. Sim. Coisas que eu consigo colocar no horizonte são a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Imagino que isso é o sonho da maioria dos jornalistas, né? Sim, Copa do Mundo, Olimpíadas, 2 principais eventos do mundo todo. Olimpíadas ainda que pega todos os esportes, então envolve várias emoções. Bom, agora vou fazer a última pergunta para você. Eu coloquei aqui no meu roteirinho polêmicas Premier League, mas não é tão polêmico assim, não. É mais para eu saber as suas preferências. E aí eu separei 3 comparações. Queria que você me dissesse qual dessas 3, e aí são 2 opções, você prefere. Bom, a primeira é, você prefere no Liverpool Luis Suárez ou Fernando Torres? Qual você acha que jogou melhor? Difícil, assim? Mas eu prefiro o Suárez. Suárez? Acho que aquela temporada, a última dele aqui, né, foi absolutamente espetacular. Uma pena, realmente, que eles não tenham ficado com o título, porque acho que seria uma coroação para ele, que foi o artilheiro daquela edição da Premier League, né? Jogou muito. Acho que o Suárez, que a gente vê hoje no Barcelona, por uma questão natural de tempo passar, é muito diferente daquele Suárez dinâmico, mordedor, às vezes até literalmente, né? Mas um cara muito ativo no ataque, que dava outra cara pro jogo. Era um cara que encantava mesmo, assim. Tinha um pouco de Tevez nele também que eu gostava. Então, sim.
Eu gosto mais do Suárez do que do Torres. Mas os dois também jogaram demais, né? Demais. O Torres jogou demais. O Torres jogou demais aqui. Bom, a segunda é... Para você, qual foi a pior contratação do United na década? Assim, não vou falar... Não precisa ser pior, né? Mas a que tinha muita expectativa de jogar bem e acabou não vingando. Deixa eu pensar um pouquinho, hein? A pior... Cara, porque a lista é longa, né? Então. É difícil você imaginar... Você selecionar só um nome. Mas eu vou pensar aqui, rapidamente. Você vê, por exemplo... caras que foram criticados e que agora estão bem, o Fred, né? Muita gente falando que era um dinheiro jogado fora, o Fred está crescendo. O Lukaku tomou muita pancada no começo e eu acho que ele foi sim um bom jogador para o Manchester United. Mas, pô, da década, rapaz. Quando eu fiz nessa pergunta, na verdade, eu meio que me baseei em uma publicação que eu vi de um determinado jogador, que foi o Di Maria no United. Aí sim, eu pensei em fazer essa pergunta baseado nisso, mas pode ser um dos, né? Sim, sem dúvida um dos. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, talvez um pouco injusto, porque ele foi, sei lá, o jogador com melhores números do United na temporada passada. Mas eu não consigo ver custo-benefício positivo dentro de campo do Pogba. É um cara que eu não gosto de ver jogar, não me encanta, acho ele lento, acho ele... faz parte de um futebol que já passou. Mas a Copa do Mundo da França jogou ok. Para um cara que foi... pensar, foi a última boa atuação dele, né? O cara foi comprado por 100 milhões. Era o recorde até o Neymar. Não dá. O Pogba, ele é um jogador que entrega muito, 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 muito pouco e tem uma pompa, tem uma aura em torno dele que eu não consigo entender. Porque a última vez que ele jogou essa bola toda foi na Juventus. Já tem tempo. Então, enfim, pode ser que ele cale minha boca quando eu sair do United, porque aqui acho que não vai dar certo. Mas acho ele uma custo-benefício terrível. Porque vão entrar números de rede social, falando de dentro de campo. Custo-benefício acho terrível. E agora, a última, você prefere o Van Persie do Arsenal ou do Manchester? Difícil também. Difícil, hein? Mas eu vou ficar com o Van Persie do Arsenal. Do Arsenal? Por uma questão de, sei lá, de memória afetiva com ele, com o grande lampejo dele no futebol europeu, o grande primeiro, né? Sim. Lampejo dele no futebol europeu, ele ter chegado a ser esse jogador todo na Premier League. No United ele era um cara mais maduro, talvez até um pouco mais, um jogo um pouco mais objetivo e talvez com números melhores, eu não tenho na cabeça, proporcionalmente falando. Sim. Mas aquele Van Persie do Arsenal, eu acho que ele, não sei, jovem também, um cara que trouxe outra cara para o jogo ofensivo da Premier League, fazia gol de todo quanto era jeito. Eu tenho muitas memórias interessantes dele, então prefiro essa fase mais nova do Van Persie. Eu também prefiro Van Persie do Arsenal. Quando me falam Van Persie, eu já lembro mais do Arsenal do que do United. Mais do Arsenal, pois é. E olha que eu gosto do United, né? Mas também a primeira imagem que vem na minha cabeça. Beleza. Foi isso, então. Obrigado aí pela conversa, por ter aceitado comparecer aqui na nossa entrevista. Foi muito legal o nosso bate-papo. E é isso. Muito obrigado. Nada. Obrigado você, Henrique. E estou à disposição aí, sempre que tiver algum espaço, alguma ideia, é só falar. A gente vai se falando. E obrigado mais uma vez a quem assistiu. Valeu, obrigado, Fred. Um abraço. Boa. Valeu, cara. Abração pra ti. Bom, é isso aí, rapaziada. Essa foi a entrevista com o Fred, uma entrevista sensacional. O Fred é muito gente boa. Gostei muito de conhecer e conversar ali um pouco com ele, né? Foi super gentil, respondeu no Instagram lá que aceitaria fazer a entrevista. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Fred por ter aceitado essa conversa nossa aqui. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações que você vai receber esse e outros vídeos do canal em primeira mão. Assim que eu apertar publicar, já vai aparecer ali a notificação que tem vídeo novo. Eu não preciso nem ir no WhatsApp te avisar. É bem melhor, né? Porque aí você evita conversar comigo, que às vezes eu sou meio chato. Brincadeira. Ou talvez não. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu por ter assistido até o final. É nóis. Falou. Fui.